Muito bem, senhoras e senhores, começando Loucos por Automobilismo, edição 121 do seu podcast favorito de velocidade, nessa semana que a gente tem o GP de Mônaco, né? GP de Mônaco que não aconteceu no ano passado, né, por causa da pandemia, assim como várias outras corridas, mas Mônaco é sempre mais marcante, né? E Mônaco está de volta esse ano, o último vencedor lá foi, adivinha, Lewis Hamilton, que venceu lá. E vamos ver esse ano, né? A expectativa nossa, a gente comentou aqui no nosso último podcast, em que a gente respondeu as perguntas dos nossos colegas confrades, amigos, ouvintes e agora telespectadores, era se o campeonato ia continuar em aberto ou se a Mercedes ia jogar um balde de água fria nas nossas expectativas. Nós vamos discutir isso aqui hoje e muitas outras notícias de Fórmula 1 que estão rolando por aí. Também vamos falar da Stock Car, teve etapa em Interlagos, rodada dupla. Será que melhorou, não melhorou? A gente vai falar um pouquinho sobre a corrida e também Fórmula Indy, que já está em Indianápolis para as 500 milhas. E nesse final de semana, o último que passou, tivemos uma prova lá, a primeira prova no circuito utilizando o misto, né? Já está virando tradição também da Indy essa prova no misto. E agora, sem mais delongas, vamos chamar primeiramente ele que já está aqui a postos, o grande Adalto, que está aparecendo aqui na nossa tela neste momento. Está aqui com o seu cenário maravilhoso, ao contrário do meu, que é um pouco mais pobre, né? O Adalto. Mas lembrando que o Adalto está lá no QG do Auto Race, né? Então ele tem mais recursos aí para poder compor a sua participação aqui. E aí, Adalto, e esse GP de Mônaco? Vamos ter Mercedes jogando um balde de água fria na gente, ou vamos ter uma reação do Max Verstappen e da Red Bull? Grande Bruno Aleixo, grandes confrades, e daqui a pouco, quando o Fábio Campos aparecer, se aparecer, eu vou falar grande Fábio Campos. Eu espero que a Mercedes vai andar bem. Agora, se vai jogar um balde de água fria no campeonato, se eles ganharem, vai ser um balde de água fria mesmo. Mas eu acho que não. Eu acho que o Verstappen, ou o Pérez, mas mais o Verstappen, tem boa chance nessa corrida. Mais chances do que a Mercedes. Muito bem, olha só, hein? Vamos ver. Vamos ver e vamos torcer. Será que nós vamos torcer? Acho que sim, né? Todo mundo quer ver um campeonato legal até o fim. Chegando o Fábio Campos, ele já está aqui. Fábio Campos, todo mundo sabe que não necessariamente participa de todas as quintas-feiras que a gente responde os confrades aqui, mas hoje ele trouxe especialmente para essa edição uma resposta a um confrade especial, né? Um confrade dos quatro costados, né, Bruno? Dos quatro costados. Marcelo BP, eu estava devendo responder, ele vou responder hoje. A gente vai até discutir um pouquinho sobre o tema que ele perguntou. Já começa o programa estranhando, porque você não anunciou, a não ser que eu tenha comido mosca, você não anunciou a MotoGP na escalação do programa, o que já me deixa muito preocupado, porque se nós não falarmos dessa prova de MotoGP, a gente não precisa falar de mais nenhuma nunca mais. E vivemos uma semana de gala, né? Porque é o retorno do Grande Prêmio de Mônaco, depois de uma temporada ausente. É um circuito que tem, sim, diferenciações, né, Bruno? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Claro que não é um lugar de ultrapassagem, não é lugar nem de correr Fórmula 1. E talvez por isso as coisas às vezes aconteçam. Agora, você me perguntou sobre o quê? Que eu já nem lembro. Não era pergunta, era para você confirmar se tinha trazido a resposta para o nosso ouvinte. Eu trouxe uns números aqui, já o ouvinte que não sabe o que nós estamos falando vai entender. Nós somos assim, a gente faz esses teasers que parecem piada interna, mas que quando se revelarem serão um grande atrativo dessa edição. Muito bom estar aqui de volta, viu, seu Bruno Aleixo? Eu estava ouvindo vocês na quinta-feira, vocês me criticam, vocês têm uma resistência quando aparece um elogio para mim, dá para ver as caras fechadas de vocês, então eu fico feliz de estar aqui de volta para falar um pouquinho de Fórmula 1 também.
É assim, né? A gente te odeia, mas a gente te ama, né? É assim a vida, né? Que falsidade. É relação de amor e ódio. É relação de amor e ódio. Bom, os nossos twitters, né? Tá aparecendo aqui embaixo, ó. Tem tá isso aparecendo agora, aqui né? embaixo. Agora tá aparecendo aqui embaixo. O meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRacing, e o do Fábio, o @CampusFB. Eu posso complicar para quem edita o programa e falar para colocar também lá no final ou no meio do programa? Ele coloca, ele vai colocar. Só lembrando que antes que o Adalto me mate, né? Ele dispare um soquinho virtual ali do seu cenário, a gente tem que lembrar de falar para você deixar o like, né, o Adalto? O joinha! O joinha, tem que deixar o joinha, inscrever no canal e apertar o sininho lá, para você receber as notificações do Loucos pro Automobilismo e do Auto Race, né? Nós temos o Adalto, é o nosso youtuber aqui, ele tá toda vez fazendo esses vídeos aí para você. Se você, eu aprendi uma coisa com o Raposo, quase te chamei de Raposo, porque eu lembrei dele agora, porque eu aprendi uma coisa com ele. Se você não gostou dessa edição, clique 2 vezes no joinha para baixo. Tá? Ele me ensinou, você tem que clicar 2 vezes no joinha para baixo. Boa estratégia. Clicando 2 vezes não computa, então é só clicar 2 vezes no joinha. Boa estratégia. Grande Raposo. Grande Raposo. Bom, vamos começar a trabalhar. Chega de conversa, vamos começar a trabalhar, que afinal de contas, né, o nosso salário, né, é pago, né, por minuto aqui, né? Então temos que começar a trabalhar. Fábio Campos, eu perguntei para o Adalto sobre o GP de Mônaco, ainda não te perguntei, mas perguntarei agora. Né? Teremos aí o GP de Mônaco. Na quinta-feira a gente levantou essa lebre aqui, né? Que se a Mercedes vencer o Grande Prêmio de Mônaco com Hamilton e depois o Grande Prêmio de Baku com Hamilton, eu receio que a gente pode dar adeus àquela nossa expectativa de termos um campeonato emocionante até o final do ano. Queria saber a sua opinião sobre isso aí. Eu ouvi vocês falando isso, eu ouvi você dando até um tchauzinho para o campeonato. É uma grande chance, né? Aquilo que a gente já conversou. A diferença hoje é de 14 pontos. Eu falei isso semana depois do Grande Prêmio da Espanha, né? A diferença é de 14 pontos, mas a sensação, quando o Hamilton tem 14 pontos na frente de alguém, a sensação é de que é 28. Né? Tamanha é a dificuldade de buscar o Hamilton. Ele tem uma tendência de evoluir durante o campeonato, né? Como esse ano ele começou muito bem, a Red Bull tem que torcer para ele cair quase, né? Se ela perder essas 2 corridas que você cita, o que é uma variável que a gente não viu, né? O que a gente não costuma ver, que é o Hamilton cair durante o campeonato. Então eu não sei se é claro que, né, evidentemente essa vantagem do Hamilton, eu repito, 14 parece 28. Se fosse o Verstappen na frente por 14 pontos, ia parecer 7, porque a gente sabe que a Mercedes, o Hamilton vão lutar até o final, né? A Red Bull pode até ganhar o campeonato, agora abrir uma vantagem e ganhar com antecedência, eu não acredito. Bruno Aleixo, se a gente for analisar o último setor de Barcelona, que é aquela pista, não pista no sentido de traçado, mas pista no sentido de dica, é aquela pistinha que a gente tem para tentar desvendar Mônaco, que é o setor 3 de Barcelona, porque é só curva fechada, só curva de baixa praticamente. A Red Bull foi 2 décimos mais rápido que a Mercedes no melhor tempo dela. Inclusive a McLaren despenca, se a gente analisar só o último setor de Barcelona. Mas a matemática não é tão simples assim, né, Bruno Aleixo? Não é 1 mais 1 igual a 2. Primeiro porque o carro em Barcelona está com outro tipo de acerto, então a gente tenta pescar ali a baixa velocidade, mas não quer dizer que a foto é fiel. E, para fechar, Bruno Aleixo, a gente está vendo um campeonato em que o pole raramente converte vitória, em que estratégia é fundamental, está sendo fundamental. A Mercedes no Bahrein e na Espanha ganhou puramente na estratégia, e isso abre o Grande Prêmio de Mônaco. Aquela história de que o pole é favoritíssimo, continua sendo favorito, mas com tanta estratégia decidindo corrida, Bruno Aleixo, eu não sei, a tendência da Red Bull de fazer a pole, carro mais rápido, melhor com os pneus vermelhos, não quer dizer vitória. Tudo isso para dizer que eu não sei o que vai acontecer, viu, Bruno? Bom, uma coisa que eu acho que pode acontecer com certeza, né, Adalto, é que a primeira fila vai ser Hamilton e Verstappen, né? Só tem que saber quem vai estar na frente de quem. Olha, não sei não, hein? Você acha que o Bottas pode entrar aí nessa... Eu não tiraria o Pérez, antes do Adalto falar. Eu acho que o Pérez nessa corrida tem chance de classificar muito bem. Eu não sei. O que eu sei é uma coisa. Não sei se vocês repararam nisso, mas não fosse a pataquada do Michael Masi na primeira corrida do Bahrein,
o campeonato estaria literalmente empatado. Hamilton e Verstappen estariam com os mesmíssimos pontos. Porque o Hamilton está 14 pontos na frente, você tira 7 pontos, 7. né? Coloca 7, eles estariam com a mesma pontuação indo para a quinta corrida do campeonato. Então, a pataquada do Michael Masi, para quem não acompanhou, o que você está falando, é a ultrapassagem do Verstappen, que ele pegou a linha lá no Bahrein. Mas a culpa da ultrapassagem fora da linha não foi do Michael Masi? Não, a culpa não da ultrapassagem. Eu acho que a culpa foi dele de mudar a regra do jogo no meio do jogo, né? Por isso é que eu acho que foi a culpa dele. Mas, tudo bem, já passou. De qualquer maneira, a gente estaria com o campeonato empatado, coisa que eu não lembro, deve ter acontecido alguma outra vez, mas eu não lembro, né? Eu também não pesquisei. Depois de 4 corridas, estariam 2 pilotos empatados. Eu acho que, diferente do Fábio, eu acho que a pole vai ficar entre o Hamilton e o Verstappen. Eu não vejo muito o Pérez fazendo isso, porque Mônaco é uma pista de altíssima precisão, né? O que vale ali é precisão, é passar 1 centímetro de cada guarda-reio. Eu não vejo o Pérez com controle de carro, desse carro da Red Bull, para fazer isso. Posso estar enganado. Mas tá carregado de asa dessa vez, né? Carregado de asa, tudo. Não tem dúvida. E o Verstappen não tem sido tão preciso nesse ano, né? Então, não sei, entendeu? Eu acho que vai ficar mais entre eles. Não descartando Bottas, que em volta de classificação é sempre muito rápido, sempre muito bom, né? Se a gente for pegar aqui a última vez que teve Fórmula 1 em Mônaco, que foi em 2019, o Bottas largou em segundo, colado no Hamilton, né? Então, com a diferença de 123 milésimos. Então, o Bottas anda bem também em Mônaco, em classificação. E o Bottas gosta desse circuitinho, né? De espremido, Rússia, do curva 90 graus. Isso, ele gosta, ele gosta. Exatamente. Então, eu acho que vai ser uma coisa... O pessoal, o Fábio falou bem, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta de Mônaco. Eu sou um dos que gosta. Eu não gostava antigamente. Engraçado, mudou. Antigamente eu não gostava de Mônaco. Porque antigamente eu via corrida, assim, basicamente para ver ultrapassagem, né? Era assim, meu principal foco da corrida, eu queria ver ultrapassagem. Então eu não gostava de Mônaco, porque no Mônaco é muito difícil você ver uma ultrapassagem na pista. Muito difícil, né? A não ser que o cara erre, aconteça alguma coisa fora do normal, né? Senão não passa. Mesmo que o cara de trás seja 1 segundo mais rápido por volta, a gente até falou isso, Bruno, no último Loucos, na época do Coulter contra o brasileiro Bernoldi. O Coulter era 1,5 segundos mais rápido por volta e ficou 40 voltas atrás do Bernoldi, entendeu? Então não passa. A não ser que o cara cometa um erro, né? Vocês, não sei se vocês lembram, vocês deviam ser bem crianças, ainda adolescentes, quando o Mansell... Bruno não. Quando o Mansell trocou o pneu, perdeu a posição para o Senna, ele voltou, ele era, sem exagerar, ele era mais de 3 segundos mais rápido por volta que o Senna, e não teve jeito de passar, porque o Senna pôs o carro no meio da pista. E não tinha por onde o Mansell passar. Isso aqueles carros que eram muito menores que esses. Porque esse carro de hoje, eu vi, inclusive um cara fazendo uma comparação no Twitter, um do lado do outro, o carro de hoje parece um ônibus perto daqueles. Em 2018, eu fui no Salão do Automóvel. E aí tinha lá uma McLaren de 2018, né? E a McLaren de 91, do Senna. Assim, não tem como explicar. O carro de hoje parece um tanque de guerra, né? Aquele carro parece um tanque de guerra. Comparado com o de hoje, parece um Fórmula Ford, um Fórmula... Né? Agora, tem uma coisa, viu, Adalto? O Mônaco pode ter boas corridas justamente pela não ultrapassagem. Então, essa aí que você citou é uma. É uma corrida que entrou para a história, né? O Mansell voltou e era 3 segundos mais rápido, mas não conseguia passar e deu aquela briga toda que até hoje as pessoas se lembram, né? Bruno Aleixo,
Eu sempre disse, né, que a Fórmula 1 a gente fazia, não sei se você vai se lembrar, porque a sua memória já não está mais afiada, mas a gente fazia programa de rádio falando de Fórmula 1 juntos, 20 anos atrás. E eu lembro vagamente. Eu lembro que eu dizia nessa época que Mônaco, se a gente for analisar, tira o marketing, tira a história, não é lugar de Fórmula 1 correr, não é lugar para pôr carro de Fórmula 1 para manusear. Até o dia em que eu, em 2012, tive a oportunidade de dar uma volta a pé na pista de Mônaco montada. Então, depois que eu andei, que eu caminhei, eu já fiz essa reflexão lá no Café com Velocidade. Depois que eu andei, que eu dei uma volta na pista e que eu vivenciei todas as curvas, a minha opinião não mudou em nada. Continuo achando que não é. Mas é muito legal, você admira como que os caras são completamente sem juízo, né? Não há juízo nenhum de correr ali com... Não existe nada mesmo, dá para ver pela televisão, entre a saída do túnel e a água. Existe o guardrailzinho e um espacinho ali mínimo. Tanto que teve carro que já caiu na água. Para quem não sabe, o Alberto Ascari já mergulhou ali. Inclusive deu para ver, é muito legal o esquema que eles fazem de proteção. Você tem um monte de mergulhadores, você tem equipamentos de guincho, é muito legal, eles são preparados para um carro. Os barcos ficam encostados, mas na hora da corrida os barcos têm uma distância que eles têm que se afastar, né, aqueles barcos. Mas quando os carros não estão na pista, os barcos podem chegar ali juntinho da tela. Isso são curiosidades, mas enfim. Eu acho que, só complementando o que o Adalto falou, eu aprendi também a admirar o diferente, no sentido de que nós vamos ver carros que vão ser acertados de uma maneira completamente diferente, que vão jogar um jogo diferente do que eles estão acostumados a jogar. Isso é legal. Eu, ao contrário do Adalto, que falou que assistia as corridas para ver ultrapassagem, agora eu não sei por que mudou, eu ainda assisto corridas para ver ultrapassagem. Não. Mas em Mônaco a gente tem esse asterisco, a gente concede esse asterisco. Mas eu concordo com o ouvinte que não gosta, eu não acho que ele está errado. O legal mesmo é ver a Fórmula 1 em Spa, é ver a Fórmula 1 em Monza, é ver a Fórmula 1 nessas pistas legais de muitas ultrapassagens. Mas vamos ver Mônaco, porque num campeonato como esse, Bruno, a chance de dar uma corrida interessante é grande, porque vamos ver o que... Lembre-se que Verstappen e Hamilton tocaram rodas na saída do túnel na última corrida, né? Na última corrida. Eu até fico pensando se hoje o Verstappen faria aquilo. Hoje há uma carga maior. Tomara que faça. Tomara que tente com a sua calma, digamos assim, que ele aprendeu a ter e que ele sabe muito bem que a técnica dele pode resolver. Né? Pode resolver. Muito bem. Adalto, antes da gente entrar aqui na pergunta do Marcelo BP, você estava comentando aqui sobre a questão do Pérez, né? Num teste que foi feito lá no carro dele, né? Depois de Barcelona. Isso, é importante esclarecer isso, porque aquela polêmica, né, da asa flexível da Red Bull continua até agora, e o pessoal, eu estou vendo em tudo quanto é lugar, o pessoal falar que a Red Bull está fora do regulamento. Não tava. Asa flexível, né? Da asa flexível, não estava. Eu fiz até o nosso produtor até fez um corte do nosso último podcast, quando a gente falou disso, mas depois daquilo, eu vi outros vídeos. E eu vi um vídeo que prova que a asa não estava fazendo efeito nenhum, aquela pequena flexionada que ela dava, porque ela estava flexionando também na curva 3, na 4 e na 9, do mesmo jeito que ela flexionava na reta. Então, se a Red Bull tivesse feito uma coisa para perder o arrasto na reta, ela estava perdendo também downforce nas curvas, entendeu? Então, quer dizer, por isso que passou, tudo bem. O que acontece é que, como a Mercedes reclamou bastante, a FIA pode ser que ela solte agora uma tal de diretiva, que agora virou moda a FIA fazer isso, ela vê onde que o pessoal pega as vírgulas do regulamento e faz uma diretiva, que na verdade é uma alteração de regulamento, né? Ela pode alterar agora, dizendo que vai fazer um teste mais rígido a partir de Paul Ricard. Então, pode ser que a Red Bull tenha que mudar, não só a Red Bull, mas a Alfa Romeo. 3 ou 4 equipes, a asa estava flexionando lá em Barcelona um pouquinho, né? Um pouquinho que podia, tanto é que ninguém foi punido. O carro do Pérez foi totalmente desmontado, então estava tudo dentro. Então é isso. Agora, se a FIA soltar uma diretiva nova dizendo que não pode flexionar nada,
tem que ser um troço completamente estático, aí elas vão ter que, essas equipes todas... Completamente estático não pode ser, né? Porque senão a asa quebra, né? Uma flexão existe de tolerância, porque é normal que flexione por causa da carga, né? Que é muito forte. Então, por isso exatamente que você falou agora, Fábio, que as equipes não estavam sendo punidas anos e anos e anos com as asas flexionando. Né? É porque o Hamilton ficou muito tempo atrás do Verstappen e ele achou aquilo estranho, e quando acabou a corrida ele foi falar, olha, eu vi a asa que mexia, entendeu? E aí começou toda essa polêmica, né? Mas é uma polêmica que, sim, muito exacerbada, que na verdade não tinha nada demais. É isso. E só para completar uma coisa que o Fábio falou, ele andou na pista, também andei na pista, mas quando eu andei na pista foi longe da corrida, então não estava a pista. A preparação. Não estava a preparação. Mas eu andei, faltava uma semana, a pista estava montada e eu consegui errar o caminho. Já estava montadinha a pista. Subindo para Massenê lá em cima, tem uma curva que eu achei que fosse já a curva do Cassino Era. Eu consegui errar o caminho com todos os guardrails colocados lá. Eu consegui andar e quando eu vi, sabe o que eu vi lá? O iate do Piquet que ele morava estava ancorado lá com um helicóptero em cima. Ao lado do seu, né? Coisa pequena. Coisa ali perto da piscina. Estava ao lado do seu, Ada? O seu ancorou lá nesse ano, não? Não, o meu não. Eu fui de avião. O Nelson Piquet tem a melhor definição de Mônaco, né? Que ele falava que andar em Mônaco é como andar de bicicleta dentro de um apartamento. Eu nunca consegui encontrar uma definição mais adequada do que essa para aquela verdade. Para aquela a sensação, né, que o cara deve sentir. Deixa eu só rapidinho completar essa questão das asas, porque é uma luta sem fim. Você falou isso aqui no último programa. E já houve várias tentativas de burlar o regulamento. Por isso que eu acho que a FIA está certa em aumentar o rigor, mas está errada no timing, né? Por que é preciso o Hamilton ou a Mercedes vir dizer para aí sim acionar o sininho da FIA, né? Eu acho essas coisas meio... eu acho que merecem ser questionadas, né? A FIA comeu mosca, Bruno vai se lembrar, naquela questão do freio mal usado da Renault, que se a Racing Point não põe a boca no trombone, parece que não ia acontecer nada. Eu não vou nem falar do motor Ferrari de 2019. Aliás, nós vamos falar da Stock Car, né? A CBA seguindo a linha da FIA vergonhosamente, mas eu vou falar sobre isso na hora que a gente estiver falando da Stock. Mas é uma briga sem fim, né, o Raposo? Desde que eles já faziam aqui. Quando os flaps colavam no começo dos anos 2010 em diante, a asa deitava uma em cima da outra, né? Ele chamou de raposo, hein, Bruno? Eu tô contando aqui, Quando chegar na quinta, eu vou desligar aqui e vai sumir, mas ele vai... Assim, porque eu não gravei o Café com Velocidade na segunda-feira, então o primeiro da semana o cérebro é treinado para começar. Mas tá marcado, eu tô marcando, tem uma folhinha aqui. Como esse é o primeiro da semana, vocês me dão essa desculpa, me dão essa. Mas enfim, Bruno Aleixo, a FIA tem que ficar em cima, porque esses caras já está mais do que claro que eles já descobriram como burlar o teste, mas fazer com que na pista a coisa vá funcionar para o lado deles. Existe uma série de maneiras de fazer isso. Não é a asa, é um encaixe. Eu vi um engenheiro de Fórmula 1 explicando, você pode burlar isso não com a asa, com o encaixe da asa. Você faz uma asa que passa no teste, mas o encaixe flexiona. Então, isso é só um exemplo das 1001 criatividades que esses caras podem achar. Então, o teste tem que ser feito, e tem que ser feito com rigor. Como o Adalto falou, a partir da França, o teste passa a ser mais rigoroso para todo mundo. Rapidinho, antes da... Agora que a gente está em vídeo, só para o pessoal entender, né? Uma asa assim, né? O flap da asa assim, em 90 graus, ele não gera downforce. Ele gera só arrasto. Ele só para o carro na reta. Então, a asa, geralmente, ela é assim. Ela tem uma... Eu tenho pena de quem está ouvindo no podcast. Eu tenho muita pena. Uma inclinação atrás, né? O que acontecia com a asa da Red Bull, quando eles passavam de certa velocidade, que eu até marquei, eu assisti o vídeo muitas vezes, quando eles passavam mais ou menos de 260, a asa, ela fazia um pouquinho assim, ó. Ela ia um pouquinho para trás. O problema é que a curva 3, a curva 4 e a curva 9, elas são contornadas a 260, acima até. Então a asa também estava assim, entendeu? Então ele estava sem downforce nessas curvas, de alta, de raio longo.
né? Então, esse que é o caso. Por isso que eu falei, não vai ser punido. Passou, entendeu? Porque senão a Asa não poderia fazer isso nessas curvas. Porque isso se na reta está ajudando, na curva está prejudicando, entendeu? Então... Toda a minha solidariedade ao ouvinte do podcast que fica vendo ele falar. Uma vez eu tomei uma bronca, eu já estou escolado nesse negócio de câmera. Falei, como é que você faz que eu fiz assim, assado? Se eu não estou vendo, eu estou ouvindo. Minha solidariedade a você que não viu o Adalto fazer assim o assado com a mão. É assim, pediram, né, pra gente vir pra cá, né, agora tem que assistir aqui, né, pra gente fechar Mônaco, a notícia mais importante de todas, né, de todas as notícias, a mais importante é a McLaren vai com uma pintura nova, vai estar com uma pintura um patrocinador clássico, né, da Gulf, que é uma empresa de lubrificantes, né, ou é de combustível? É combustível, né? Acho que é combustível. Os dois, né? Combustíveis lubrificantes. Tem gente que achou. A maioria das pessoas que eu vi falaram que ficou maravilhoso, ficou muito bonito e tal. Aí eu tenho uma pessoa aqui nesse podcast que falou que não gostou. Não é isso, Adalto? Tem que traduzir, né? Eles estão fazendo gestos com as mãos. Tem que traduzir para quem está no podcast. Ele fez joinha para baixo. Ele fez o que você não deve fazer se não gostar desse vídeo. Eu não gostei, não. Eu acho a pintura deles normal, mais bonita do que essa que eles vão agora. Pelo menos as fotos que eu vi. Pode ser que eu tenha visto fotos ruins, ângulos ruins, não sei. Mas eu não gostei, não. Não achei nada demais, não. É bom para mudar, eu acho, né? Não é nem questão de ser bonito ou feio, é mais para mudar, né? Gostou, Fábio? Bruno, gostar ou não gostar, eu acho que é de cada um, né? Eu achei legal. Agora, eu acho que o mais interessante é a Fórmula 1 abrindo a sua cabeça, né? Até coloquei isso no Twitter. Olha, uma boa hora para o nosso produtor, nem inserir de novo os tweets. É legal ver a Fórmula 1 fazer algo que o automobilismo americano já pratica muito bem há tempos, né? Que é fazer o que eles chamam de one-off livery, né? Que é a pintura específica de uma corrida, é uma pintura especial. Eu acho que isso é uma jogada de marketing sensacional. A Mercedes fez isso na Alemanha em 2019, a Ferrari fez agora em Mugello no ano passado. Eu acho que é ótimo a Fórmula 1 estar abrindo a sua, digamos assim, a sua cabeça e abrindo até o seu bolso, porque é uma oportunidade de lucro, é a criatividade do bem, é a criatividade que gera lucro, é fazer o diferente, é explorar algo que o fã de Fórmula 1 adora, que é pintura de carro, que é desenhos, que todo mundo tem as suas favoritas, as suas inesquecíveis, as suas que adora, as suas que queria ver. Existem perfis hoje no Twitter, no Instagram, enfim, de gente que recria ou que cria pinturas que são pinturas absolutamente lindas, maravilhosas. Então é legal ver a Fórmula 1 explorando esse lado. Fórmula 1 que proibiu, por exemplo, quando a BAR entrou na Fórmula 1 em 99, aquele carro de duas cores. Eu duvido, um carro era branco e vermelho e o outro carro era azul e amarelo. Aquilo foi absurdo, hein? A Luke Strike queria divulgar as duas marcas. Eu tenho convicção de que hoje não seria proibido. Aliás, seria um ótimo caminho começar a diferenciar patrocinadores e a curar muito problema da Fórmula 1, que vocês sabem o que eu estou falando. Então é legal, Bruno, ver a Fórmula 1 abrir para esse tipo de variação que eu acho que atrai atenção. Se gostou ou não gostou, se ficou feio ou bonita, é detalhe que a gente brinca aqui. Agora, é legal ver a Fórmula 1 fazer esse movimento. Só uma coisinha para terminar, eu me lembro quando a Jaguar, em Mônaco, eles costumam fazer essas peripécias. Você há de se lembrar, Bruno, você que é um fã da Jaguar, eu não sei cadê a sua miniatura da Jaguar, que você tem belíssima. Não, eu não tenho ela mais. Não tenho mais. Tenho outras. Que absurdo, né? Era só porque o Johnny Herbert pilotou para a Jaguar, você tinha uma Jaguar. E a Jaguar, uma vez, correu em Mônaco com um diamante no bico. Você lembra dessa história? Colocou um diamante de verdade para promover uma empresa de jogos. Não mudou a pintura do carro, não. Mudou só o bico. Não, o bico era vermelho, O Christian Klein bateu na curva, na Loves, né, no hairpin, e o diamante nunca mais foi encontrado. Então, essa história é verdadeira. Essa história é verdadeira. É verdade. Sumiu, foi roubado você até esclareceu que foi o Christian Klein, porque eu lembrava que tinha sido o Irvine na minha cabeça aqui, mas deve ter sido... Você persegue o Irvine porque ele acabou com o Johnny Herbert. Não foi... Irvine. Inclusive, saudades Irvine. Só para finalizar, o Adalto não gostou da pintura, mas eu estou bem reparando aqui que ele tem ali uma miniatura do carro número
número 20 ali, Le Mans ali, é golfe, né, Adalto? Você vai confirmar ali para nós. Você vê que ele cai em contradição, né? A contradição. Ele cai em contradição. Agora ele vai virar para a câmera e vai falar que a pintura é linda. A pintura é igual, aí ele não gostou. Ou seja, você não gosta e tem uma miniatura. É muita idiosincrasia para o meu. Tenha santa paciência. Tenha santa paciência. Bom, vamos lá, né? Vamos aqui fazer abrir uma exceção aqui para um ouvinte muito especial, que é o Marcelo BP. Ele mandou uma pergunta para o Fábio, que era assim, ó. Alguém poderia pedir para o Fábio comentar no Loucos de Terça sobre a intenção do Lawrence Stroll em vender um autódromo de sua propriedade no Canadá e sua coleção de carros esportivos antigos? Parece que a operação da Aston Martin é mais frágil do que parece, em linha com o que o partícipe fujão, que é o Fábio Campos, que nem sempre tem nas agora você não deveria ter lido a pergunta dele, você já poderia ter cortado. Vai ter o privilégio, Marcelo BP, de ser respondido aqui no episódio de terça-feira. E eu ainda brinquei com ele, que eu ia pesquisar alguns números, eu estava atrás de alguns números, então eu confesso que eu uni o útil ao agradável. A questão, ele até desistiu de fazer a venda. A última notícia que eu vi, não sei se o Adalto tem complemento sobre isso, a última notícia que eu vi é que ele tinha desistido de vender o autódromo, ele tinha cogitado. Mas enfim, os números que eu trouxe aqui do Stroll são para mostrar para o Marcelo BP e para o nosso ouvinte como que essas jogadas não necessariamente significam uma crise ou necessariamente significam um problema. São, como eu acabei de dizer, são jogadas que esses caras fazem, às vezes para ter um lucro aqui maior, às vezes para rebater em outro negócio lá na frente. Então, Bruno, aqui, ó, segundo a Forbes, a fortuna do senhor Lawrence Stroll, atenção, aqueles que adoram bater palma para os supermilionários da Fórmula 1 vão se arrepiar. 3,2 bilhões é a fortuna estimada dele, que não é o mais rico da Fórmula 1, não é mais rico, inclusive, do que o pai do Mazepin, que tem ali um valor. Eu não achei o número da fortuna do senhor Mazepin, mas eu achei que a Uralkali, que é a empresa química que ele comprou e que dá o patrocínio à Haas, custou 5 bilhões, ou seja, mais do que o valor calculado da fortuna do Stroll. Então, gente, tudo são negócios amarrados, são fundos de investimento. Provavelmente esse autódromo que o Marcelo BP pergunta está envolvido nisso. Só mais aqui, para completar, trabalho de pesquisa aqui, Bruno Aleixo, feito de uma ponta até a outra. A compra da parte da Aston Martin, o Stroll gastou 235 milhões. Para comprar a equipe Racing Point, ele gastou a bagatela de 100 milhões de dólares. Então, para você ver como que isso perto dos bilhões que eu acabei de citar, são detalhes, são jogos aqui e jogos ali. Como eu sou um pesquisador nato, senhor Bruno Aleixo, eu vou completar a minha resposta dizendo que o mais rico da Fórmula 1 não é dono de equipe, é o senhor Carlos Slim, que patrocina Pérez através da Claro, que está lá nos mais ricos do mundo. Isso, ele está entre os mais ricos. Eu acho que ele tá em um ranking ali que ele está entre os mais ricos do mundo. Ele não ganha desses caras da Tesla, Musk, esses caras ele não ganha, mas ele está por ali. Inclusive, senhor Bruno Aleixo, os 3 promotores de grandes prêmios mais ricos da Fórmula 1, sabe quem são? Não faço ideia. Singapura, Abu Dhabi e Bahrein. Singapura é o dono de uma rede de hotéis e os 2 príncipes reis, enfim, se chame como for, de Abu Dhabi e Bahrein. São os 3 promotores mais ricos. Então tá aí a resposta com números, senhor Marcelo BP. Para me desculpar do atraso, tá aí algumas questões para a gente debater aqui na nossa mesa. Olha, um dia, se algum ouvinte ou telespectador nosso pedir... O telespectador não tem, né? Porque nós não estamos sendo transmitidos por telecomunicações. São internautas. Vocês se adaptem aos termos, ora. É verdade. Internauta. Pedir, nós vamos contar a história de como o Stroll e o Mazepin fizeram a fortuna deles. Você pode já anotar, porque quinta-feira vai aparecer essa pergunta. É aí que difere muito os dois, muito. Inclusive, como o senhor Dietrich Mateschitz, que é o dono da maior fortuna registrada da Fórmula 1, comprou a Red Bull, como que criou como que ele não é que ele criou, ele achou a bebida na Tailândia e como que ele massificou. As histórias são interessantes, as histórias são legais. São mesmo. Que também Adalto, pode ser um lance genial, né? Um lance genial. Adalto, pode ser uma boa dica para
aqueles especiais de final de ano, quando não tem nada, pode ser um bom tema, né? É verdade, pode ser. Porque é interessante. Sim, são histórias interessantes. Agora, só para completar, ele fez uma ilação, né, o Marcelo BP, sobre a situação da parceria com a Aston Martin, mas pela sua resposta, então, não tem nada a ver, né? Na verdade, assim, naquela crise de 2020, quando estourou a pandemia, a Aston Martin tinha divulgado que só tinha caixa para mais um ano. Mas não significa isso, Bruno, que a empresa vai fechar depois de um ano, porque existe o caixa e existe o fluxo de caixa. Eu ando lendo tanto de economia que eu ando começando eu tenho que parar, tenho que voltar a ler sobre carro, pneu, piloto e coisa mais. Mas o fluxo de caixa a Aston Martin tem, tanto a Fórmula 1 tem, né? A Fórmula 1 conseguiu sair do buraco em que ela perigava cair por fluxo de caixa, justamente por fazer empréstimos e fazer negociação e mexer o dinheiro dentro da própria Liberty, que é uma empresa gigantesca, muito maior do que a parte que cuida de Fórmula 1. Então, o fluxo de caixa eles têm. Agora, o Marcelo BP não está errado, eles não estão nadando em dinheiro, eles têm que ser cuidadosos. Não é nada no sentido de vão fechar, vão quebrar, ou o Stroll está ficando pobre. Não é nada disso, mas não estão nadando em dinheiro. Inclusive, eu até coloquei no meu Twitter. A Alfa Romeo está numa situação mais grave hoje em termos de empresa, de negócios e de vendas. Eu até ia te perguntar isso. Eu vi que você colocou lá que a Alfa Romeo poderia abandonar a Sauber. Porque o contrato acaba agora, no final desse ano. Então, não é que há uma informação caminhando para esse sentido. É apenas 1+1. A empresa vendeu 1/4 do que ela pretendia vender e o contrato acaba no final do ano. Não sei o que pode acontecer, mas para mim hoje a mais. E aí seria um rompimento de parceria. A Sauber continuaria existindo primordialmente, a gente não sabe se vai ter dinheiro para isso, mas não é que a saída da Alfa Romeo é a saída da Sauber. Hoje é um contrato de parceria. É a Sauber vestida de Alfa Romeo, digamos assim. É isso aí. Isso é bom esclarecer, porque muita gente acha que a Alfa Romeo é aquela Alfa Romeo, né, lá dos anos 80, André de Césares. Não é, né? É como se fosse a Alfa Romeo patrocinando a Sauber. Né? É igual a Aston Martin. Igual não é a Aston Martin empresa. É o que eu chamo de Aston Martin vestida com as cores porque há ali uma capitalização de investimento. Mas não é bem lembrado, Bruno. Não é a Mercedes, não é a Ferrari, não é a fábrica que está ali. É a marca. Até porque, se fosse a fábrica, o motor da Alfa Romeo ia ser motor Alfa Romeo, não ia ser Ferrari. Sim. O motor da Aston Martin ia ser um motor Aston Martin, não Mercedes, né? Então nem que fosse só batizado, né? Bem lembrado isso por vocês. Muito bem. Encerrado Fórmula 1, alguém quer falar mais alguma coisa sobre Mônaco para a gente entrar aqui nas demais categorias? Eu gostaria de dizer que eu gostaria de mais Fórmula 1 nesses programas, porque o programa de quinta-feira continua maior do que o programa de terça. Meu protesto. Continua assim. Muito maior. Pode ver lá. Um terminou com 1h 17 e 38 segundos, o outro com 36. Olha, eu já falei isso, deixar esses ouvinte, telespectador, internauta, espectador, sei lá, deixar esses dois aqui falando 4h30 de programa. Aí nós vamos ter um arquivo aqui que não é nem medido em megabytes, é terabytes. O YouTube vai ligar para o Auto Race e falar assim: olha, vocês, por favor, estão quebrando nosso servidor, né? Vai acabar. O ouvinte quer mais programa, o ouvinte quer mais. Isso. Temos que ser assim mais rigorosos, entendeu? Bom, vamos falar da Fórmula Indy, né? A Fórmula Indy correu no sábado em Indianápolis, não no circuito oval, tem já sido tradição, né, da Fórmula Indy correr em Indianápolis no misto durante o mês de preparação para as 500 milhas de Indianápolis. A preparação começou hoje, né, com os treinos livres, hoje que a gente grava aqui no dia 18, né? Os treinos livres para as 500 milhas. Graham Hall foi mais rápido, se eu não me engano. Hoje, né? Nessa terça. Hoje não, nessa terça. É outra coisa que você vai aprender com o tempo. Nessa terça. Mas no sábado tivemos o GP de Indianápolis no misto, né? Um misto parecido, assim, que lembra um pouco aquele que a Fórmula 1 correu, mas tem mais curvas ali, né? Para quem não se lembra e para quem não viu a corrida, deveria ter visto, né? Você gostou? Eu achei que a Indy ainda está me devendo uma boa corrida, verdade, né? Mas essa corrida, pelo menos, teve disputa pela primeira posição, né? Sim. Uma coisa interessante. Vencedor foi o Rinus VeeKay. Você podia falar o nome dele de verdade? O nome dele em holandês? Não. Não posso. Tá bom. Eu vou falar... Ele foi muito esperto em ter americanizado o nome, hein? Porque como é que fala o nome dele? Porque o nome dele é impronunciável.
Exatamente. O Matar comentou isso na transmissão, mas falando do pai dele, né? Falando do nome do pai dele, que também era difícil de falar. Mas o vencedor foi o Rinus VeeKay com o Romain Grosjean em segundo. O Romain Grosjean que largou na pole, liderou uma boa parte da corrida, né, Adalto? Mas ele acabou... torcendo para ele, viu? Ele acabou na estratégia ali, nas paradas de boxe, ele voltou um pouco mais lento da sua segunda ou terceira parada, não sei, e aí o VeeKay foi lá, fez a ultrapassagem e foi embora, né? Eu tinha até uma expectativa que o VeeKay fosse ficar com menos performance no final, né, por causa do pneu, até ficou. Na última volta, o Grosjean tirou muita diferença, né? Mas, ele tirou o pé na última volta. Pode ter sido isso também, né? Acho que ele tirou. Pode ter sido isso também. E não foi suficiente para o Grosjean chegar. Não foi dessa vez que o Grosjean... Não foi dessa vez, Agora o moleque mereceu ganhar, guiou muito. Ele guiou muito redondo. O carro da Indy não é tão fácil guiar redondo assim, porque o carro tem baixa aderência. Só tem 20 anos, né? Quer dizer... a molecada na Indy está começando a dominar os mais velhos. Acho que todas as corridas só teve um vencedor mais velho, né? O resto foi tudo... O Dixon, né? Hã? O Dixon, né? O Dixon, né? O resto foi tudo piloto jovem, entendeu? Então isso é muito bom. E esse moleque, achei ele muito bom. A felicidade dele em ganhar, pô, saiu do carro pulando, gritou no rádio quando passou a linha de chegada, achei bem legal. E eu não achei a corrida ruim, não, achei boa a corrida. Divertidinha, mas eu acho que a Indy ela tem potencial para oferecer mais, né? Tem bons pilotos lá. E assim, né? As últimas filas da corrida tinham a presença do Juan Pablo Montoya e do Jimmie Johnson, né? Eu esperava um pouco mais de confusão na parte de trás da corrida. Mas acabou não acontecendo. E aí, Fábio? Eu acho o seguinte, Bruno, a Indy tem 4 corridas, né? Na verdade, 5, né? Não, foram 4, né? E 4 vencedores ou 5? Não, 5, porque foram Alabama... teve uma rodada dupla. Alabama, São Petersburgo, as 2 de Texas e essa, 5. 3 vencedores inéditos. 3 estreantes, digamos assim, no topo do pódio, né? Que é o VeeKay, o Palou, que venceu a primeira, e o Howard, né? Patrício Howard, que ganhou lá no Texas. Isso tem explicação, Bruno. A Indy tem um trabalho de base está sendo muito bem feito, muito bem desenvolvido, tem um caminho, toda uma estrutura que começa nas categorias mais baixas, depois passa para o USF, depois passa para a Indy Lights, existe uma escadinha, existe um sistema de ajudar esses pilotos. O próprio VeeKay falou, eu só consegui chegar aqui porque não só aprendi a pista nas categorias de base, como tive o incentivo, porque lá você ganha uma categoria de base, quando você conquista, você ganha o orçamento para a próxima. Então, Bruno, a vitória do VeeKay é uma vitória da estrutura da Indy que consegue fazer um trabalho de renovação. A gente tem uma série de pilotos mais velhos, mas a gente tem uma turma muito nova chegando, apesar de que os 3 estreantes do ano são Jimmie Johnson, Grosjean e Scott McLaughlin, que aliás andou muito bem nesse final de semana. Não, é isso que eu ia comentar. Esse tá me impressionando. Sim. Esse eu tô achando esse, quando assim, pegar a mão, surpreendente. Esse cara é campeão da maior categoria de turismo do mundo hoje, com o desabamento da DTM, que é a V8. Então, mas esse cara turismo, né? Esse cara tem um background, tem Penske lá, também é um fruto das garras da Penske. Veja como a Penske consegue, na sua mega operação, buscar um talento da Austrália e conseguir já começar a germiná-lo para brilhar na Indy. Então, Bruno, esse grande prêmio é muito simbólico. Eu estou de pleníssimo acordo com você. Falta aquela corrida para explodir, para estourar. Como foi a primeira corrida? Eu só assisti nas férias essa corrida, eu confesso. A primeira corrida de Indianápolis, que houve rodada dupla no final do ano passado, né? Uma sábado e uma domingo. A de sábado do ano passado foi uma corrida antológica, de ultrapassagem, de briga, de lado a lado, nesse circuito de Indianápolis. Que, como você falou, é parecido com o da Fórmula 1, e eu jamais vou me conformar. Eu não achei ninguém que me explique por que a Indy não usa a curva 1 como a Fórmula 1 usava. Que temor é esse? Logo a Indy, que já está desafiando as 4 curvas rapidíssimas de Indianápolis, eu não sei por que tem esse temor de fazer a curva 1 ao contrário ali, no sentido
que a Fórmula 1 fez. Se a Fórmula 1 fez, por que a Indy não pode fazer? Eu não me conformo em ver aquele finalzinho de volta, os caras puxando para dentro e fazendo aquele miolinho ali. Tinha que usar a curva 1 do oval como a última curva. Mas a pista é legal, a pista tem a sua semelhança com a Fórmula 1, a reta oposta. Teve ultrapassagem, o VK, se a gente for pensar, ele largou em sétimo. E foi galgando posições até chegar à vitória. Isso é um detalhe bom para a corrida. Falta aquela corridaça para explodir. A Indy, que hoje tem um número de audiência que está crescendo, o número de países, eu já falei disso aqui, que compram a Indy é enorme. A pole do Grosjean foi fantástica para a Indy, porque o que a Indy foi manchete na sexta-feira à noite, com a pole do Grosjean, foi em todos os principais sites, o que ecoou na Europa, o que a Sky da Inglaterra divulgou, uma grandeza. Falta encaixar aquela grande corrida, porque tá tudo, as peças estão muito bem encaixadas, novos talentos, novos pilotos, enfim, as coisas estão acontecendo, né? Não, e a transmissão aqui pro Brasil tá muito boa. A dupla lá da Cultura, o Jefferson... É excelente, excelente. Estão matando a pau. Entendeu? Não, você viu que eles explicaram um patrocinador? É impressionante isso, eu acho que eu nunca vi isso em transmissão nacional. Tinha um piloto que tinha um patrocinador que era um remédio contra diabetes. É o Conor Daly, Kind, né? Que correu do lado do carro a mensagem, né? Você tá cansado dos idiotas, né? Isso, E aí eles explicaram isso. Eu falei, gente, eu acho que eu nunca vi isso em transmissão nacional nenhuma, de nada. Eles explicaram isso, assim, o que era o patrocínio. É impressionante, né? Estão matando a pau. Trabalho de pesquisa realmente incrível, assim, tá muito bem feito, né? O que prova que você pode fazer... uma transmissão boa mesmo tendo poucos recursos, né? E o que prova que quando você tem muitos recursos, você tem que fazer uma transmissão boa, tá ligado? Bom, vamos lá falar vamos falar da Stock Car, né? Virando a página aqui da Fórmula Indy. Stock Car teve em Interlagos, né? Rodada dupla, não sei como dá para chamar isso. Eu já ia protestar, hein? São duas corridas, né? Mas na prática é uma grande corrida de 1 hora com um safety car no meio, né? Enfim, tá? E aí teve a corrida 1, vitória do Gabriel Casagrande, e na corrida 2, a vitória do Antônio Félix da Costa, piloto da Fórmula E. Pois estava lá substituindo o Ricardo Maurício, que está com Covid. Eu quero falar sobre isso. Vamos falar. Só para a gente iniciar o debate, né? Assim, não sei o que vocês acharam. Eu achei que a corrida foi bem melhor do que a corrida de Goiânia. Os 10 minutos a mais por prova, né? Que no final das contas são 20 minutos a mais no cômputo total, acabaram fazendo diferença. A principal diferença que eu achei foi a agilidade para resolver a questão das punições, né? Que isso incomodou muito, né? Na outra corrida. Pode melhorar ainda? Pode melhorar, mas a Stock Car começa a entrar... A punição do Daniel Serra demorou mais de 3 horas, quase 4 horas, do sábado para o domingo, só para fazer esse asterisco. Sim, mas é porque na outra corrida, todas as punições foram várias, inclusive desclassificações, demoraram 24 horas para ser decididas. Não, melhorou, né? Sem dúvida. Então, por exemplo, o Gabriel Casagrande venceu a corrida já sabendo que ele tinha punição de 5 segundos. Isso até gerou uma tensão ali no final, né? Porque ele chegou na penúltima volta a estar perdendo a corrida por causa da punição. Exatamente. Então, fica aí esse registro, né? E não dá para deixar de falar do acidente, né? O acidente do Gaetano de Mauro, né? No finalzinho da corrida 2, que foi, quando eu vi ali, falei assim, olha, machucou, porque a velocidade que bateu no muro, né? De lado, né? Se não é o Hans, já era. Se não é o Hans, já era ali. Fica ali. Saiu do carro, né? Então, realmente... Hans, para quem não sabe, é aquela correntinha, eles colocam um negócio aqui no... Hans Device, né? Foi inventado não lembro se foi na Índia ou na NASCAR. Hans Device foi inventado depois do acidente o famoso da NASCAR, isso, ele mesmo. Dale Earnhardt. Isso. Dale Earnhardt. Se não é aquilo, quebra o pescoço ali, morre. O acidente foi assim bizarro, né? Fruto de um absurdo, né? Uma manobra bizarra que absolutamente não... Um piloto profissional tem que pensar 10 vezes para fazer um negócio desse. Mas vamos dar esse desconto. Eu queria falar um pouco do Antônio Félix da Costa,
que veio aqui e deu aula para a galera, é isso que ele fez. Ele deu uma aula de pilotagem, uma aula cerebral, mostrou que você ganha uma corrida, como eu sempre falo na Fórmula 1, né? Andando para frente, não andando de lado, encurtando a pista, não deixando o carro escapar, fazendo o pneu durar. Ele só trocou um pneu, teve adversário dele no final que tinha trocado 3 pneus e estava com um pneu pior que o dele. Entendeu? Então ele deu uma aula não só de tocada, não só de braço e pernas, né, para pilotar o carro, mas de cabeça, entendeu? Você vê que é um piloto extra classe, é um piloto de muita categoria. É uma pena que tenha acontecido todos aqueles problemas, que ele não seguiu carreira para ir para a Fórmula 1, porque eu acho que ele ia andar na Fórmula 1 também, muito bem. É um cara que fazia 2 anos que não andava no carro de turismo, nunca, que eu saiba, nunca tinha andado em Interlagos, chegou aqui, pegou um grid com um monte de nomes famosos e deu uma aula para os caras. Ele já tinha andado, ele veio naquela corrida de duplas, de Interlagos. Veio na corrida de duplas. Ele veio na corrida de duplas? Tudo bem. Tinha andado uma vez em Interlagos, tá bom. Então ele já conhecia a pista. De qualquer maneira, ele não conhecia esse carro que mudou daquela época que ele veio, né? E foi assim, ele ganhou fácil. E deu para ver que ele ia ganhar antes de ele ganhar. Quando ele estava em terceiro, já dava para ver que ele ia ganhar a corrida. Entendeu? Então, quer dizer, ele deu uma aula para a galera. Espero que o pessoal tenha visto. Espero que o pessoal fique menos ansioso. Ele não deu um totó em ninguém. Ele saiu de todas as confusões. Ele guiou o carro redondo e detonou. Parabéns para o Portuga, que foi muito bem. Em relação a toques, eu não entendi muito bem a manobra do Gabriel Casagrande na corrida 1, para falar a verdade, assim, porque ele estava em primeiro, o Diego Nunes veio para ultrapassar ele, eles fizeram uma fila de 3, né, ali na reta oposta, e ele jogou o Diego Nunes na grama, né? Inclusive isso acabou causando um acidente que vitimou o Rubens Barrichello e o Marcos Gomes um pouco mais atrás. E foi por isso que ele foi punido, mas eu não sei porque ele fez aquilo, porque na primeira curva ali, do jeito que estava, o Diego Nunes ia acabar passando reto, ele ia conseguir dar um X ali, né? Então, e na primeira curva da primeira corrida, né? Então, o pessoal muito ansioso, entendeu? Tem que usar a cabeça. Pô, para tudo você tem que usar a cabeça, inclusive para correr de carro. Você tem a corrida não é uma volta. Você não tem que largar e passar todo mundo na primeira volta, entendeu? Agora, como vocês falaram, tem 1 hora de corrida. É 1 hora de corrida. Então o cara que larga em 10º, 15º, ou até o cara que larga em primeiro, tem que pensar que tem 1 hora de corrida. Então, calma, não adianta querer fazer absurdo, entendeu? É isso que o pessoal aqui não entende muito, entendeu? Tem que usar a cabeça para não fazer esses absurdos. Isso que você falou do Gabriel Casagrande foi um absurdo também, entendeu? E no final o Gaetano fazer aquilo, tá? Tudo bem, ali era a última volta, a última aquele curva. post to pass também, né, Adalto? Que muita diferença de velocidade. Muita diferença. O cara fica meio... Imagina, é muito pouco tempo para decidir. Tem 2 na frente dele, era a penúltima volta. Ele tinha que passar ali, porque era o último post to pass que ele tinha. Ele, sei lá, viu o buraco e foi, né? Foi a pior decisão? Foi. Mas é muita diferença de velocidade, né? Tinha que ser metade. Esse push to pass, acho que 80 cavalos. Sei lá. É muita coisa. 80 ou 100, tinha que ser metade do que é. Entendeu? Metade do que é. Não esse aí. O português deu aula até quando usar e quando não usar. Não sei se você reparou, várias voltas que ele podia ter usado e não usou. Entendeu? Então, é isso. É isso aí, Fábio Campos. Quando a gente fala que o nível dos pilotos da Fórmula E é um dos destaques, né, Bruno? Tá aí o rapaz para provar, né? Ele é muito bom de turismo, ele já tinha conseguido um pódio na Stock Car. Uma vez que ele veio aqui, não na corrida de duplas, foi numa corrida do milhão. E ele conseguiu o pódio. Aquela corrida que eles correram com capa, ele e o de Graça,
patrocinador colocou eles para correr com quando eles saíam do carro, eles tinham um macacão e uma capa, como se fosse um super-herói. Então ele é muito bom de turismo, né? Ele é um piloto muito bom, ele é um piloto muito, muito hábil, né? E bom, claro, a inversão das 10 primeiras posições ajuda também um piloto a ganhar a corrida, né? Não podemos esquecer disso. Agora, a habilidade dele com o carro ele é muito bom, ele sem dúvida nenhuma é um excelente talento, não é campeão da Fórmula E à toa, ele não é líder do campeonato esse ano ainda, tá brigando, mas é o atual campeão. Não, é um carro totalmente diferente, né, Fábio? Sim. Pô, Sim, o Stock Car pesa o dobro. Ele tem uma habilidade com o turismo que é impressionante, Inclusive, ele já andou na DTM também, se eu não estou enganado, tá me fugindo aqui, mas eu acho que ele já andou também na DTM pela BMW, aquilo que a gente respondeu a semana passada, né? Aquela questão de que ele saiu da Red Bull, porque a Red Bull não quis, mas também a BMW estava em cima. Então ele pilotou para a BMW em várias categorias. E fica esse. É bom para Stock Car, né? É a mesma coisa que eu falei sobre as pinturas da McLaren, né? A vitória dele é muito boa para Stock Car, porque reverbera no mundo, reverbera na imprensa internacional, atrai mais atenção para a categoria. Sabe que eu vi uma transmissão? Foi bom para a categoria. Eu vi uma transmissão em russo da Stock Car. Sim, tem, agora tem. Russo e mais um outro idioma que eu não estou me lembrando aqui qual é, mas tem. Incrível! Eu não tinha ideia disso aí. Incrível. É bom, Às vezes o Mazepin vem depois. Quem sabe? Tá sacanagem. Ai. Quer falar da corrida, alguma coisa, Fábio? Não, complementar o que você falou. Eu acho que essa questão do botão de ultrapassagem, para mim, é vital no acidente, porque o cara ganha muito mais velocidade, né? Então, e o cara tem que decidir ali. Eu não ponho a culpa tanto no piloto assim, não, porque o cara tem que decidir que foi errado, mas a gente tá vendo agora. Abriu ali um segundinho, os dois carros abriram um pouquinho e ele vai tentar colocar ali, né? O cara tem que tomar a decisão. Agora, a diferença de velocidade é muito grande. A gente viu. Não só essa briga, se não tivesse o Gaetano de Mauro, eles iam fazer o que aconteceu na prova alguns minutos antes, de dois carros, um da Eurofarma e o outro, eu acho que era o Pedro Cardoso, 43, cruzaram a reta inteirinha lado a lado. Foi uma coisa, eu até reprisei para ver. Eles já na junção, eles se alinham lado a lado, é o Félix da Costa e o Pedro Cardoso, ou é o Daniel Serra e o Pedro Cardoso, é um desses. E eles vão até a freada do S do Senna, a reta inteirinha lado a lado. Isso é muito legal. E por quê? Porque nenhum dos dois tinha o famoso, famigerado e super famosíssimo e glorificado botão de ultrapassagem. Então, ali a gente tinha elementos. E com esses dois, se não há um acidente, os dois iam rasgar, os dois da frente, iam rasgar a reta lado a lado de novo. Ia ser muito bacana, ia ser bonito. Mas aí o cara aperta o botão e ia deixar os dois. O que a gente viu de ultrapassagem, Bruno, antes de se cruzar a entrada do box, mostra como a desproporcionalidade é muito grande. Mas esse é um assunto que a gente já falou aqui 855 vezes. Vamos falar 856 na próxima corrida. Não, mas então, olha, Fábio, eu não sei se foi coincidência ou não, mas depois da primeira corrida, que o Bruno escreveu aquela coluna apontando os absurdos, né? Nós falamos com o pessoal da Stock, eles mandaram WhatsApp, teve lance no Twitter também, não sei o quê. Eles arrumaram muitas das coisas. A repercussão no canal do YouTube foi negativíssima. Até o narrador do canal do YouTube no sábado estava falando, olha, né, a gente leu aqui as coisas, enfim, porque o canal do YouTube ouviu muito também. Mas sentiram, a gente não estava sozinho. A gente não falou que a corrida foi ruim porque a gente acha a Stock Car boba e chata. A gente falou que a corrida foi ruim porque ela foi ruim. E a gente não tem que ser militante. A gente falou e se eles não concordam, não muda em nada. Mas mudaram e a corrida melhorou muito. Melhorou muito. Corrida 2 eu achei muito boa. Melhorou muito. Foi da água pro vinho. Inclusive o lance das punições. Tem muita coisa chata na Stock, né? Eu acho. Assim, aquele pit stop, para mim, continua não fazendo o menor sentido. Enfim, tem muita coisa que pode melhorar, mas pelo menos eles mostraram que estão afim, né, de melhorar. Você sabe que boa notícia. Se não obrigassem a fazer o pit stop, os pilotos iam ter que iam ter que fazer o pit stop por causa do pneu. É isso que eu falo, o pit stop não aguenta. tem que ser feito porque precisa ser feito. Né? Então, assim, se você não quer, sei lá, mexer no desgaste de pneu, porque precisaria de mexer no material junto com a Pirelli, ficar caro, faz um tanque menor. Não, mas não precisa. O Bruno, não precisa. O pneu ficou muito claro. Teve um lá que estourou, né? Aguenta, entendeu?
Esse pneu não aguenta, não tem performance durante 1 hora. Entendeu? E nem durante meia hora, depende de como o cara guiar o carro. Não, mas a maioria estava trocando um pneu só. Então, mas teve gente que trocou 3. Teve gente que trocou até os 4. Daniel Serra trocou os 4, se eu não estou enganado. Mas o pneu aguenta. Ele perde rendimento, mas ele aguenta. Não, aguentar ele aguenta, mas ele perde performance, entendeu? Então, eu acho que eu acho que não precisaria ser obrigatório que a maioria ali ia fazer uma parada, no mínimo, entre as 2 corridas, para trocar pneu, entendeu? Eu acho que essa mudança de 1 hora obriga a fazer parada nas 2. Eu acho que tem que fazer. Eu acho que teria. Eu não sei se eles colocaram isso como forçadamente. Mas parada nas 2 corridas, eu não sei até que ponto esse aumento da prova teve influência. Agora, eu queria fazer um registro, Bruno Aleixo, antes da gente acabar o assunto, depois que você encerrar aí. Eu não sei se você vai falar aí os vencedores. Não, pode fazer, porque temos que fazer MotoGP e fechar. Sim, o senhor está com pressa, né? Eu entendo, eu vou te ajudar. Só o registro, né, da punição, que o Daniel Serra teve uma punição que o jogou para o último do grid, porque um lastro que o carro tem que carregar no regulamento da Stock Car, os ponteiros vão carregando lastro à medida que eles vão se destacando. Então ele tinha um lastro, o lastro caiu do carro, segundo informações, foi até achado na pista no dia seguinte, porque foram procurar, já estava de noite, parece que caiu do carro mesmo. O engraçado é o Twitter do Daniel Serra dizendo assim: não, a gente perdeu o lastro, mas não teve nenhuma influência na nossa performance. Ora bolas, né? Faz justificar para os patrocinadores com um pouquinho mais de fé. Claro. Falar que o lastro não teve nenhuma influência. Agora, o bonito mesmo é a CBA, né? Que demorou 3 horas e quase 4 para divulgar a punição, só divulgou por insistência, ao que parece, do repórter Rafael Lopes, do Sport TV, e alegou antes de divulgar que não queria citar o motivo da punição, segundo a CBA, entre aspas, para evitar constrangimentos para a equipe, fecha aspas. Essa é a CBA que a gente tem, seu Bruno Aleixo, que vai copiar o que de pior há na FIA do senhor Jean Todt, que é esse hábito de não vamos divulgar o que a gente achou de errado, porque o que vale mais do que a transparência, vale evitar o constrangimento para a equipe, né? A CBA, Bruno, é como aquela criança que, se você tiver um adulto que dá um mau exemplo, acabou. A criança está esperando um mau exemplo para crescer errado. Essa é a CBA, que copia, repito, o que a FIA tem de pior. Porque essa justificativa, não vamos divulgar o motivo da punição para evitar constrangimento, escrito, é a FIA com a Ferrari escrito. Mas aqui a gente gosta, né, Bruno? A gente gosta de copiar tudo, gosta de copiar o que há de pior no automobilismo, então a CBA resolveu copiar aí o hábito da FIA. Parabéns para o repórter Rafael Lopes, que investigou. Né? A gente tem 3 opções de transmissão da Stock Car hoje, né? Quem que é a opção crítica, que tem um pouquinho mais de investigação, porque no canal oficial você não vai ouvir nenhuma crítica no canal do YouTube. Na Bandeirantes está lá o Giafone, que não vai criticar, não vai apontar o dedo para nada, porque é dono da categoria. Então, olha que ponto chegamos, Bruno. Para uma transmissão mais crítica, temos que ficar com o Sport TV. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Mas registre-se os parabéns para o repórter que investigou, publicou, não ficou de rabo preso. Nada como uma concorrência, né, seu Bruno Aleixo? Quantas vezes nós falamos sobre isso aqui? Concorrência de transmissão. Nada como uma concorrência para afiar um pouquinho de jornalismo. Será que fosse o Sport TV o dono exclusivo dos direitos, será que teria tido não. E nada como imprensa crítica, que a gente também sempre fala aqui, né? Porque nós aqui também criticamos, né? Na primeira corrida, foi mudado o regulamento. Não estou dizendo que foi por causa da nossa crítica, mas mudaram. E a gente fez o nosso papel de criticar. E agora, esse exemplo aí que você está dando, ótimo. Esse é bom exemplo de imprensa atuando bem. Né? Sim, porque questionou, ficou em cima até de noite, depois divulgou todas as dificuldades que a CBA ofereceu. É isso, jornalismo é isso. Muito bem. Aproveita aí e já emenda para falar da MotoGP para a gente finalizar aqui. O que o senhor quer que eu fale da MotoGP? Vai. Eu vou te pegar. Falar. Não, que não pode. Esse fala aí da MotoGP que você evidencia que você não está nem aí para a categoria, né? Eu não vi a MotoGP, não teve a menor condições, mas eu estou em condições assim um pouco desfavoráveis aqui. Ele vai colocar a culpa no pequenininho que está chegando. Ô Bruno, eu vou te resumir a corrida da MotoGP pela trajetória do Jack Miller. O que aconteceu com o Jack Miller? Foi na Brita. Eu nunca vi um vencedor de MotoGP que passou pela Brita, não me lembro de nenhum. Foi pela Brita, não caiu, mas ali perdeu várias posições. Parece até a Indy, né?
foi na brita, porque começou a chover, é impressionante, Le Mans, a corrida foi em Le Mans, a corrida de MotoGP tem 45 minutos, começou com chuva, começou seca, depois começou a chuva e terminou com solão, numa prova de 45 minutos, o asfalto sequinho. Né? Isso aqui em São Paulo o pessoal chama de um dia normal. Teve gente que brincou, né? Não é a corrida da Le Mans da MotoGP, são as 27 voltas de Le Mans, porque parecia 24 horas, tamanha a variação climática. Então o Jack Miller, no começo da prova, quando começou a chover, que estava todo mundo ali guiando a 1 por hora, ao que parece, tentando chegar no box com o pneu seco para trocar de moto, porque essa corrida foi a chamada flag to flag, né? A corrida que não para e aí o piloto tem que ir para o box, se necessário, trocar a moto. Quando ele foi para o box trocar a moto, ele excedeu o limite de velocidade nos boxes, ou seja, teve que pagar a punição de passar 2 vezes pela pista maior, porque há uma extensão de pista na MotoGP, nas pistas que a MotoGP faz, que é uma pista feita, é um traçado maior, mais longo, para pagar a punição, ele teve que pagar 2 vezes. E ele ganhou a corrida, Bruno Aleixo. Então isso é só um exemplo de como foi o Grande Prêmio de Le Mans da MotoGP, que teve Marc Marquez liderando, Marc Marquez que caiu, não uma, caiu 2 vezes. Marc Marquez agora cai, esse é o novo Marc Marquez, é o Marc Marquez que cai, antes não caía nunca. Agora Marc Marquez cai. E aí Quartararo liderando, o francês, não conseguiu vencer em casa, Zarco, francês, com uma moto satélite, quase ganhou, veio recuperando posição lá de trás, se tivesse mais corrida, era capaz de atacar o Jack Miller, da equipe mãe, porque na MotoGP a equipe satélite desafia a equipe mãe, as placas para o Zarco eram de vai, acelera que talvez dê, não deu. E fora todos os outros acidentes, enfim, várias outras coisas. Le Mans é quase que o recorde de quedas por ano, porque é muito frio, os caras caem muito, são mais de 100 quedas, somando as 3 categorias no final de semana inteiro. Enfim, Bruno, foi uma loucura, mas uma loucura deliciosa, e o Jack Miller venceu a segunda seguida numa pista que, de novo, ninguém dizia que a Ducati ia vencer, e o cara foi lá e venceu. Esse é o ano da MotoGP, que não dá para prever absolutamente nada. O Jack Miller venceu, o Quartararo, que era líder, perdeu a liderança na última prova, ia ganhar essa, não venceu, mas voltou para a liderança do campeonato. Essa é a loucura, seu Bruno Aleixo, da MotoGP em 2021. Você não sabe o que você está perdendo, você fica com essa empáfia de não querer assistir a moto. É isso aí. Bom, vamos tentar, né? Vamos tentar colocar na nossa agenda aqui. Bom, pessoal, a gente vai então finalizando esse Loucos para o Automobilismo. Esta semana, você já sabe, a gente volta com a edição número 122 para responder as perguntas. Então, como eu expliquei na última edição, quer fazer pergunta pra gente? Na quinta-feira, o Adalto vai colocar a notícia lá no Auto Race. Deixa a sua pergunta para o Loucos pro Automobilismo. Aí você vai lá e coloca a sua dúvida. Ah, Bruno, eu quero fazer a pergunta pelo Facebook. Eu quero mandar um pombo correio com a pergunta. No Twitter, não pode? No Twitter, no Twitter, não dá. Não dá. No Twitter aqui. Não dá para olhar tudo. Então a gente vai fazer as perguntas que tiverem lá na página. Se você tiver interesse, vai lá e faz a pergunta que a gente vai responder aqui. Eu espero que o Marcelo BP esteja satisfeitíssimo com a resposta. Eu espero. Ele vai estar. Antes do Bruno acabar, não esquece do nosso joinha e do sininho. Se inscrever no canal e clicar no sininho. Lembrando que muita gente pede pra gente fazer live, né, Adalto? Isso. Pra fazer live precisa ter muito seguidor lá no canal. Então você não só... Mas já tem, viu? Já passou dos 1000. Eu vi vocês falando, passou dos 1000. Mas não apenas se inscreva, como divulgue para as pessoas se inscrevem também. Lógico. Né? Aí quem sabe a gente não faz uma live aí depois de uma corrida. Esses dois têm uma resistência a fazer live. Se bem que o nosso Loucos, para quem não sabe, não tem edição. É como se a gente... Não, eu sei, mas é porque na live dá para o pessoal fazer pergunta na hora. Imagina. É verdade. Aqui como se fosse ao vivo, porque o que a gente está gravando é o que vai pro ar. Não cortamos nada. Não. Se alguém falar uma besteira, fica, entendeu? Então, é isso aí. Muito bem. Então, beleza, pessoal. A gente volta então na próxima quinta-feira com a edição número 122. Um grande abraço para todo mundo. Tchau.